Há uma meia dúzia de anos eu não me encontrava com Zé Cabala. Para quem nunca ouviu falar dele, esclareço que trata-se do carteiro de almas, do Telex do além. Do WhatsApp dos espectros. Eu havia recorrido ao grande médio muitas vezes. Sempre que precisava falar com algum futebolista que já enxergava a grama pela raiz, o mestre recebia o desencarnado e eu fazia uma bela entrevista. Alguns incrédulos, no entanto, afirmavam que Zé Cabala era um sujeito que sabia tudo sobre a vida dos grandes craques e apenas fingia as corporações. Ah, pobres céticos, não veem a beleza do milagre. Confesso que pensei que encontraria tudo igual. Seu jardim estaria tomado por barracas de credores, sua Kombi enferrujando na garagem e Gulliver, seu assistente anão, me receberia com alguma roupa maluca. Nada disso. Não havia um só cobrador. Vi uma Mercedes estacionada, placa KBL 6969, e Gulliver veio me atender usando um elegante terno branco. Em que posso ajudá-lo? Ponto de interrogação. Não está me reconhecendo. Eu era colunista de futebol. Fiz várias entrevistas com a colaboração de Zé Cabala. Ah, lembro vagamente. Mas mestre não trabalha mais com esportes. Agora está em política. Sério? Tanto quanto possível. Ele está sendo muito procurado por congressistas que querem saber como os antigos escapavam da cadeia. Será que ele não poderia fazer uma exceção e me atender? Se o senhor pagar nossa nova tabela. Lá se foi todo o meu pagamento por este texto. Mas eu achava que valeria a pena. Quando entrei na sacrossanta sala de meditação, que os infiéis chamam de quartinho dos fundos, vi que as coisas também tinham mudado por lá. As paredes estavam forradas de veludo, o chão coberto por tapetes persas, luminárias de cristal pendiam do teto e um caríssimo incenso de ágar perfumava o ambiente. Meu caro foliculário, há quanto tempo? Pensei que nunca mais nos veríamos, disse o mestre dos mestres abrindo os braços. Quem você deseja entrevistar? Ponto de interrogação. Preciso falar com algum espírito que tenha levantado a copa de 70. Conheço o espírito perfeito, falou Zé Cabala. Então ele fechou os olhos e começou a marchar ao meu redor, cantando: nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores da nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Quando o hino acabou, ele bateu continência e disse: General Emílio Garrastazu Médici se apresentando. Eliminando adversários. Fiquei sem saber o que fazer. Estava frente a frente com o espírito do ditador dos anos de chumbo. Tinha centenas de perguntas para lhe fazer. Mas, como o assunto era a Copa de 70, me contive. Vamos começar por uma coisa que nunca ficou clara. É verdade que o senhor mandou demitir João Saldanha, o técnico da seleção, porque ele não quis convocar o Dario? De jeito nenhum. É que ele teria dito algo como: o presidente convoca os ministros, mas eu é que escalo meus jogadores. E aí o senhor exigiu sua cabeça. Nada disso. A resposta do Saldanha foi bem mais educada. Ele falou: o Brasil tem 80, 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos. Somos gremistas. Gostamos de futebol. E nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Então tá vendo que nós nos entendemos muito bem. Traço-se assim, porque ele foi substituído pelo Zagallo. Ponto de interrogação. Saldanha era membro do Partido Comunista Brasileiro. Já pensou-se lá no México, no meio de uma entrevista coletiva, ele tira uma lista de presos políticos do bolso e começa a falar que o regime militar matava torturava. Ponto de interrogação. Entendo. E o senhor mantinha algum controle sobre a seleção? Controle, não. Uma observação atenta, sim.
O brigadeiro Jerônimo Bastos era o chefe da delegação e o major Roberto Ipiranga Guaranis era o chefe de segurança. Esse major não estava envolvido em casos de tortura. Tortura. Houve 1.206 denúncias de tortura em 1970. Lembra da estreia contra a Tchecoslováquia? Que jogo? O senhor não quer falar sobre tortura? 4-1. Assim é que se trata, comunista. Está bem, fiquemos no futebol. Como foi a segunda partida? Aquela contra a Inglaterra. Uma batalha dura. O Gerson não jogou e fez muita falta. Só no segundo tempo o time desencantou. Tostão driblou 3, passou para Pelé, que deu um toquinho para Jairzinho, que mandou bala. Até escrevi um telegrama bonito para o time. Mando-lhes meu comovido abraço de torcedor, pela demonstração de técnica, serenidade, amadurecimento, inteligência e bravura. Traço seu envolvimento com o futebol era uma tentativa de se tornar popular. FHC não chamou a seleção pentacampeã para Brasília. Lula não trouxe a Copa para o Brasil? Não tinha pensado nisso. Vamos ao terceiro jogo, contra a Romênia. Foi uma batalha mais dura que o esperado. Gerson e Rivelino estavam fora de combate. Mesmo assim, vencemos por 3-2. O jogo não foi um dia antes do sequestro do embaixador alemão pela Vanguarda Popular Revolucionária? Para você ver. Os esquerdistas não respeitam nem a Copa. Mas os militares também. Não. Havia 500 presos políticos em junho de 1970. Engano seu. Não havia nenhum político preso. Eram ladrões de bancos, assassinos, terroristas. No meu governo nenhum político foi caçado. Quanto mais preso. Por conta daquele sequestro vocês tiveram que libertar 40 pessoas e enviá-las para a Argélia. Não é ? Sim. Mas felizmente os jogadores se manifestaram contra o sequestro. Lembro que, dias depois, saiu na Folha de São Paulo, notícias do México dão conta da perturbação que a notícia do sequestro provocou no ambiente do nosso selecionado. Pelé, Rivelino Outros jogadores manifestaram-se, condenando o ato terrorista. Dei um Google aqui, parece que as tais notícias eram, na verdade, uma nota oficial do Ministério do Exército. Ela dizia: causou profundo impacto na seleção a notícia chegada ao México sobre o sequestro do embaixador alemão. Pelé, Brito, Rivelino, Clodoaldo e outros craques lamentaram que maus traidores e criminosos venham a quebrar a tranquilidade e o entusiasmo da seleção. Notícia, nota oficial, notícia oficial. Qual a diferença? Mata-mata. Voltei ao futebol. Depois veio o 4-2 contra o Peru, já nas quartas de final. Talvez aquela tenha sido a melhor seleção peruana de todos os tempos. O técnico era o Didi. Detesto quando os nossos vão para o outro time. Ah, maldito Lamarca, disse ele dando um soco na mesa. Por alguns segundos ele ficou me encarando com olhos frios e eu gelei. Aí, respirou fundo e, mais controlado, continuou, depois daquela vitória achei que um telegrama seria pouco e liguei para Guadalajara. Cumprimentei os jogadores, especialmente Brito, Dario e Everaldo, meus prediletos. E a semifinal contra o Uruguai? Todo mundo lembrou de 50, é claro. E, para piorar, eles começaram vencendo. Mas não pode ser assim. A gente tem que chegar atirando. Por exemplo, certa vez houve um tiroteio na invasão. Um aparelho e um major morreu. Então falei com o ministro do Exército, o general Orlando Geisel, mas só os nossos morrem. Quando invadirem um aparelho, tem de chegar metralhando. Estamos numa guerra e não podemos sacrificar os nossos. E a mesma coisa no futebol. Para nossa sorte, ainda no primeiro tempo, o Clodoaldo, que nunca fazia gols, empatou. No segundo,
Jairzinho e Rivelino trucidaram o inimigo. 3-1. Nos jornais daquele dia, na mesma primeira página que mostrava os 40 presos chegando à Argélia, soltos em troca do embaixador alemão, o Félix, goleiro da seleção, dizia que estava com saudades do Brasil. A ideia era mostrar que os maus brasileiros estavam indo embora e os bons queriam voltar. Ponto de interrogação. Isso mesmo. Daí veio a ideia daquele slogan Brasil, ame ou deixe-o. Brilhante, não? Hoje usam vai pra Cuba. Também tem sua graça. E a final contra a Itália? Ponto de interrogação. Foi nossa melhor exibição em todos os tempos. Começamos ganhando com um gol de cabeça de Pelé. Mas 20 minutos depois eles empataram. Só que no segundo tempo a seleção foi como um tanque passando sobre um roseiral. 4-1. Aquele era um país que ia pra frente. Ninguém segurava a juventude do Brasil. Como o senhor comemorou? Ponto de interrogação. Mandei que os torcedores que estavam na praça entrassem no palácio e fui para o meio do povo, enrolado numa bandeira brasileira. Eles me carregaram nos braços e, quando me puseram no chão, peguei a bola dos meus netos e comecei a fazer embaixadas. Quem diria? E depois, quando os jogadores voltaram do México, foram me visitar e tirei várias fotos levantando a Copa. Isso foi marketing. Ponto de interrogação. Não sei falar inglês, mas que aquilo rendeu ótimas fotos. Rendeu. Fui capa em tudo quanto era jornal e revista. E o meu sonho era ser popular. Tanto que, no meu discurso de posse, eu disse: confesso que gostaria que o meu governo viesse, afinal, a receber o prêmio de popularidade. Acho que não deu certo. Hoje em dia ninguém ia querer outra ditadura militar. Não aposte nisso, meu rapaz, não aposte nisso.